Seja bem-vindo ao Tarô Responde. Vamos lá para essa leitura geral agora para você. É melhor um fim horroroso ou um horror sem fim, gente? O que você tá vivendo aí nesse momento? Se concentra, respira no que você tá precisando saber, no conselho que você precisa aqui do tarô. E as cartas estão voando. Olha aqui, voando. Se for para ser, ela vai sair de novo. Enquanto isso, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Independente, gente, do que sair aqui no jogo de hoje, como eu já intuí esse tema antes da gente começar, algo ligado a finais, já comenta seu nome aqui embaixo. Eu trouxe aqui para nossa leitura hoje a nossa caixinha do Reiki. Se você ainda não conhece, eu coloco aqui nomes, endereços. Se você não quiser pôr o seu nome, você pode pôr as suas iniciais, tá? E aí eu coloco aqui na caixinha do Reiki, todos os dias eu envio o Reiki para essa caixinha. Vai te dar uma reenergizada, limpar o seu campo energético, tá? Para você poder seguir aí mais em paz, dormir melhor, tá? Melhorar a sua saúde. É isso aí. Tarô, fala pra gente o que essa pessoa que tá aqui agora precisa saber sobre esse fim. É melhor continuar ou ir para o final, né, gente? Que é bem sobre isso o tema de hoje. É melhor um fim horroroso ou um horror sem fim, tarô? Por favor. Vamos ver. Eita. Olha lá. O julgamento. O carro. 10 de ouros. O eremita. Que mais, tarô? Pajem de paus. Ás de espada. A lua. 6 de espadas. Gente, aqui eu já tenho um combinado com o tarô, tá? Que eu não leio invertido. Então, mesmo caindo invertido, eu coloco ela tem o significado que ela tem que ter, tá? Se for outra coisa, vai cair outra carta que significa outra coisa, certo? 6 de espadas. Cavaleiro de espadas. 5 de copas. Cavaleiro de copas. 2 de espada. 9 de copas, 9 de ouros, 9, 9 e 5 de paus, certo? E deu uma cortadinha aí, mas como eu tô com crochê embaixo hoje, elas ficam assim, meio saltadas, né? Eita, ó lá, dá pra ver, né? Deu uma cortadinha, mas dá pra ver. Fundo do deck, 9 de ouros, certo? Então, gente, é o seguinte... Já num panorama geral aí da sua leitura, olhando tudo, né? Mas eu vou te falar carta por carta. Com certeza aqui nessa situação é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, tá? Por que esse tema? Por que isso hoje, né? Por que isso veio muito forte? Porque às vezes a gente sabe que pra gente dar um fim em alguma situação, vai exigir muito da gente, vai exigir muito das pessoas. E às vezes, como a gente ama muito aquela pessoa, a gente quer o fim por conta de amor próprio. Mas a gente ama aquela pessoa também. E a gente não quer magoar, a gente não quer indispor, a gente não quer. Então a gente vai empurrando com a barriga, vai adiando esse fim horroroso. E aí acaba se tornando tudo um horror, certo? E aqui, gente, olha isso daqui, é bem o seu caso que tá aqui vendo a gente. Então, assim, você já recebeu esse chamado, tá? Então, o universo, Deus, o que você acredita aí de espiritualidade já chamou você. Aqui já tem um tempo, tá? Um tempo que eu falo assim, algumas semanas. E aí, o que acontece, gente? Por que o universo chamou aqui, fez esse chamado? Porque sabe que você tem o que é necessário para movimentar. Então, outra coisa que vem aqui na minha cabeça, por conta de toda a sua gratidão, tá? Por tudo que você viveu, por tudo que você viu, fez e muito do que você entregou também. Aqui nesse lugar, relacionamento, ambiente, templo,
enfim, família, pode ser mil coisas, aí você se encaixa aí na sua realidade, tá? Mas você entregou muito. E aí, por conta de tudo que você não vê, né, que você entregou, mas tudo que você recebeu, tudo que você aprendeu, essa gratidão, essa ilusão do tenho que permanecer, tenho que fazer, tenho que ficar, acaba complicando aí a sua situação, tá? Clarifique esse 10 de ouros, por favor, tarô. Ai, gente, e outra, né? Aqui tá muito direto e reto. Então, se você tá nessa aí agora, ai, mas eu vou ser ingrata, nossa, mas eu vou ser uma pessoa horrível, mas eu vou estar... Eu acho que vem muito aqui o sentimento de traição, sabia? Ó lá, 8 de copas, é isso, gente. Então, assim, é tempo, sabe? Então, parece ser uma coisa muito maravilhosa. Eu acho que você tá se deixando um pouco também ser levado pelas outras pessoas que dão muito valor ao pouquinho, sabe assim? Então, uma pessoa que ela não tem uma autoestima legal, que ela recebeu muito pouco, o parâmetro dela de amor, de reciprocidade é muito pouco também. Por enquanto, cada um tem o seu tempo na sua vida, a sua evolução. Mas você, nesse meio tempo que você teve nessa situação, você evoluiu muito, cresceu muito. Então, assim, aqui tá falando é tempo, sabe? É tempo de você deixar pra trás, né? Esse sentimento de ingratidão. Não, você não tá sendo uma pessoa ingrata, aqui tá bem claro, tá? Você não tá sendo uma pessoa ingrata, não. Até porque eu não vejo aqui ainda, tá? O jogo tá só começando, mas eu não vejo aqui ainda raiva, tá? Eu vejo assim, tristeza, sim. Eu vejo um pensamento muito profundo aí, né? E até mesmo, gente, arrependimentos, ó, como se você tivesse sido imaturo. Então, vamos lá, ó. Clarifica aqui, tarô, por favor, esse pajem de paus. Por favor, tarô, esse pajem de paus. 4 de paus, tá. Então, assim, hoje você pensa, né, nesse passado aí recente, em tudo que se apareceu pra você, tudo que a espiritualidade permitiu que você visse, um véu que caiu aí. E aí, pode ser que você esteja se sentindo assim, como fui tão imaturo? Como não pude ver o que estava sendo feito aqui ao meu redor, né? Então, a alegria, a festa, a alegria ali passageira, né? Tudo passa, até a alegria passa, a tristeza passa, a felicidade passa, o que é bom, o que é ruim passa. E aí é como se esses momentos, pequenos momentos, tirassem o seu foco, por isso você sente que era imaturo. Mas, gente, ó, não é isso, tá? Então, nesse momento eu afirmo pra você, esquece isso. Então, assim, aqui tem muito a mão da espiritualidade e do destino, tá certo? Então, tudo que foi acontecendo, por mais que ao longo do tempo venha aqui que você tentou agir de maneira mais racional do que emocional, era uma situação que precisava que você transbordasse, precisava que você descobrisse muitas questões, muitos segredos aqui. Fala a verdade, se você não descobriu. Clarifica a lua aqui, tarô, por favor. Muitos segredos, tanto bons quanto ruins, não é verdade? Nesse meio tempo, pensa direitinho. Porque às vezes, gente, depois que tudo acontece, você pensa assim, que você sempre foi assim, que você sempre soube isso, que você só aprendeu nesse lugar ou com essa pessoa. E não. Então, vamos lá, talvez o sentimento de ingratidão venha disso. Então, você pode sim dar a... Como é que fala, gente? Reconhecer, né? Dar o reconhecimento. Isso tudo emocionalmente, tá? Então é dentro de você, dentro do seu pensamento. Então você pode reconhecer, não tem nenhum mal nisso. Inclusive, isso é muito nobre de fazer, isso demonstra humildade. Você pode reconhecer, aprendi muito nesse lugar com essas pessoas, ou com essa pessoa, com esse meu ex, minha ex. Aprendi muito, cresci, entendeu? Mas hoje em dia
Não é mais pra mim. Tudo mudou. Então você não precisa invalidar tudo que você viveu lá atrás. Não precisa. E tá tudo certo. As pessoas mudam, as ideias mudam, a energia muda. Ó, não foi à toa que eu senti de trazer a caixinha de reiki hoje, viu? Você precisa dessa limpeza energética. Comenta aqui ou seu nome, tá? Ou as suas iniciais para você receber essa limpeza energética. Hoje, ainda na parte da noite, por volta de 21 horas. Na verdade, eu envio todos os dias. Então, todos os dias não, perdão, todas as noites. Sempre por volta aí da 21, 22 horas, dependendo dos atendimentos. Mas é sempre à noite, porque geralmente à noite, né, tem as exceções. Mas geralmente à noite é o horário que as pessoas estão descansando, dormindo em casa, porque você pode sentir uma sonolência, uma moleza. Então não importa que esse vídeo aqui você esteja assistindo ele com 1 ano de publicado. Tenha certeza que você vai aqui colocar o seu nome nos comentários e eu vou adicionar na caixinha. Então, todos os nomes que são colocados são adicionados para que você receba essa limpeza energética. E fica lá, tá? Fica por 1 ano dentro da caixinha. No fim do ano, eu tiro todos os nomes, queimo para fazer uma limpeza, uma transmutação na energia e coloco tudo de novo, certo? Então, você vai receber aí por 1 ano essa limpeza, essa tranquilidade que é o reiki. Bom, vamos lá, continuar, tá? Pra você sair dessa energia aqui. O centro do seu jogo é o 6 de espadas, gente. Então, assim, não tem o que discutir. É você saindo desse pensamento, saindo desse lugar físico, saindo dessa situação, é você saindo, caçando seu rumo, indo embora. Não tem muito o que fazer aqui. Talvez você esteja assistindo aqui essa leitura querendo uma solução, mas aqui, gente, não tem, tá bom? Tô sendo bem sincera com você, não tem. Então tá na hora de você, ó, liberdade, vai, pega as suas ideias, pega tudo isso que você cresceu, que você aprendeu e vai. Não se arrependa, não caia, como eu falei lá atrás. Não caia nessa questão de porque assim, o tempo vai passando e aí a gente vai esquecendo das coisas ruins, das coisas, né, ruins entre aspas, que talvez pra você não foi muito legal. E aí a gente vai lembrando só das coisas boas e com isso a gente vai sentindo a culpa. Então não se deixe cair nisso, não se deixe se sentir culpada. Eu não tô falando pra você remoer e sempre lembrar das coisas ruins, não é sobre isso. Mas aqui você precisa ter mais firmeza no que você quer, sabe? Saiba, você sabe quem você é, né? Ou não, eu acho que não, porque aqui, ó, não veio outra representação de você, né? Veio você ali como um pajem, que é uma pessoa mais imatura, mas lá atrás, lá no passado. Hoje você já cresceu e você não consegue ver quem você é. É isso mesmo. Então, assim, o que acontece quando você vai embora, tá? Então, você está nessa fase aqui de que você tá tomando a decisão de um fim total, então, assim, vai ser muito bom, você vai se redescobrir. Vamos ver aqui? Clarifica aqui, tarô, por favor. Esse cavaleiro de copas com 2 de paus. Cavaleiro de copas com 2 de paus. Ô, louco, olha só, isso mesmo, gente, que bênção. Então, um novo início, a estrela. Gente, que lindo, que lindo, que lindo. Ó, é o que eu falei pra você, né? Tudo isso daqui, por pior que seja, que tenha acontecido, foi tudo armado pela espiritualidade. Você precisava passar por isso, você precisava amadurecer. Você precisava entender algumas coisas, descobrir algumas coisas, e tudo bem. É que algumas pessoas têm muita dificuldade em lidar, né, com fases. Então, um exemplo. Se você trabalha ou numa empresa ou por conta própria, você vai lá, faz o seu trabalho, o trabalho acaba, você vai embora para sua casa e aí depois você vai para o próximo trabalho. Ou numa empresa, você pega ali uma demanda, eu tenho que fazer esse relatório, acabou o relatório, você vai fazer outro relatório. Então, é assim a nossa vida também, aqui no seu caso, principalmente pelo que eu tô vendo. Então, você pega, faz, parece uma coisa fria isso que eu tô falando, mas, gente, é a realidade,
nua e crua. Então você vai, faz o trabalho e passa pro próximo. Ali você aprendeu ou não, ou você foi mal e a vida vai te trazer um outro aprendizado. Mas esse movimento, a gente precisa desse movimento. Ou você no seu trabalho vai ficar lá para sempre, já não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada para ganhar, não tem mais nada para aprender. E você continua ali no seu trabalho, até quando as pessoas trabalham anos numa empresa ali, ela não ela não muda assim, não é promovida e tal, ela fica injuriada, pede demissão, quer começar em outro lugar porque precisa de novos desafios. O ser humano é assim, gente. O ser humano tem uma energia rotativa. E aqui a espiritualidade está falando amém para sua mudança, para sua saída. São novos tempos, novos sentimentos, novas emoções. Olhe tudo com um novo olhar que você já está sentindo isso daí, tá? Comece de novo com a bênção da espiritualidade. O que vai vir para você, gente? 9 de copas e 9 de ouro. Meu Deus do céu, você é muito abençoado. Você é muito abençoado, abençoada, tá? Você vai colher. Não colher a sua desgraça aqui, né, gente? As tristezas, as coisas ruins. No meio disso, por isso que eu tô falando pra você, puxa aí na sua memória. No meio das decepções e das tristezas, houve muito aprendizado. Você cresceu. E agora é o momento de colher. Só que assim, aqui no fim vem o 5 de paus, gente. Trazendo literal, assim, o tema de hoje, sabe? Que é o fim horroroso. Então, assim, com certeza é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Aqui você tava vindo achando que o horror era sem fim. Você tinha. Era uma coisa assim. Como que fala? Punição? Não. Sacrifício. Então, eu acho que a palavra aqui é isso. Você achava, tentava se prender aqui, ó. Você tentava agarrar nesses momentos bons, pequenos momentos de alegria, para ficar mais leve um fardo, um sacrifício. Gente, a gente não precisa disso, não. Aqui, nesse tempo de evolução que a gente tá, a gente não precisa desse tipo de sacrifício. A gente pode aprender com inteligência, com alegria, com leveza, com amor. Então, por conta de tudo isso daqui, mesmo você estando bem, tá? Você colhendo a espiritualidade, ok, você tá no tempo certo. Por isso que veio aqui o julgamento, por isso que você tá começando a pensar sobre isso. Você tá no tempo certo, ainda assim vai ter confusão, né, gente? Então, depois, graças a Deus, graças à espiritualidade, depois que você passar por tudo isso, vai ter algumas confusões. Mas isso é óbvio, né, gente? Porque tem gente que não se conforma. Você vai estar ofendendo, vai estar cutucando muitos egos, tá? Muitos. Quando você vai embora, você tira. É lógico que não é essa a sua intenção e não tem nada a ver com ninguém. Aqui tá bem claro que tem a ver somente com você. Mas as pessoas ao seu redor, ou aqui o seu ex, sua ex, ou emprego, enfim, se adaptando aí, vai falar assim, poxa, quem que essa pessoa acha que ela é pra ela não me amar, não me dar valor, não achar que eu sou Deus, não se curvar aos meus pés? Então você vai estar desafiando alguns egos, mas isso é de tabela, tá? Confia na espiritualidade, porque isso também faz parte de um plano maior, essa pessoa entender. Então eu acho, gente, ó, dói um pouco, mas acho que a sua saída, o fim horroroso vai deixar mais aprendizados do que a sua constância aí, tá? Ou o horror que não tem fim. Tava tentando lembrar a frase, o horror que não tem fim. Então, o fim horroroso vai deixar mais aprendizados do que o horror que não tem fim. Olha, por que as pessoas precisam aprender pelo sofrimento, pela perda, né? E aí você vai ter muita ajuda, tá, gente? Aqui vem, não sei, aqui se foi uma situação que te bloqueou muito financeiramente, né? Muito o seu dinheiro. E aí, aos pouquinhos, você vai retomando, você vai recebendo essa ajuda aqui da espiritualidade que tá te guiando. Então, às vezes você se sente meio desgarrado, né? Talvez você pense assim, não, mas por que a espiritualidade estaria me ajudando?
Mas a espiritualidade tem muitos planos com você. Então, continue acreditando. Fim horroroso, com certeza no seu caso, tá? Do que esse horror que não tem fim. Vamos tirar uma mensagem do livro pra você? Vamos ver aqui. E eu vou colocar, sabe o que pra você? 99. Você pode comentar aqui também, quando você for comentar o seu nome pra caixinha de reiki, coloca um número aleatório pra gente pegar pros próximos vídeos a página. Aqui, como veio 9 de copas e 9 de copas e 9 de ouros, não foi? Acho que foi. 99, vou colocar aqui também, 99, vamos ver? A mensagem para você. A clareza que você procura vem quando você para de romantizar o caos. Perfeito. Preciso falar mais nada, né? Lembra? Ai, perdão. Aquele 4 de paus que tinha caído é essa romantização. Então, não precisa disso, não precisa desse sacrifício. Não precisa de tristeza, não precisa de humilhação para você aprender, para você crescer. Já foi, passou. Coisas muito boas virão para você, novas, prósperas, principalmente reconhecendo o seu valor. Reconheça o seu valor. Coloca aqui o seu nome nos comentários para você receber reiki, para te ajudar a limpar toda essa energia e você enxergar o seu valor, tá certo? Um beijo. Fica com Deus, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Tchau!